Boa noite, bem-vindos ao Virar à Esquerda com Paulo Araújo Correia. Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo. Mais uma semana, tranquilo, nada Mais de uma Covids, nem para ti, nem para a tua família. Continuamos com aquela situação um bocadinho mais difícil, temos que o dizer, em Lisboa, mas pronto, dentro Pelo que visto, nós já lá vamos, mas pelo visto também está, a curva está É a isso, ficar, a curva está a baixar, dá a ideia que baixar. aquelas medidas que nós temos específicas na área metropolitana de Lisboa, com confinamento decretado em 19 freguesias, estão a ter algum impacto no controle da pandemia. O problema ainda não está resolvido, há que o assumir, mas pronto, dentro dos possíveis está controlado. Os hospitais continuam a manter as taxas de internamento, quer nos cuidados intensivos, quer de internamento em geral, a diminuir. Como costumo dizer, não querer passar do 8 para 80, não passamos de estar tudo muito bem para de repente estar tudo muito mal. Temos que manter na mesma todas as regras, todos os cuidados, mas com confiança e com segurança. Muito bem. Mas vamos começar com os temas e começamos com o processo de rendas excessivas da EDP. Então, sim, Paulo. porque este é um processo que tem 8 anos, Paulo, ou seja, é um processo que nos tem acompanhado já há muito tempo e que desperta sempre muita atenção na nossa sociedade, e bem, e há 3 anos que tem 2 arguidos muito mediáticos, que é o Manso Neto e o António Mexia, o presidente da EDP. E agora, Paulo, ao fim de... Este é o 4º juiz que passa pelo processo, que é o juiz Carlos Alexandre, e até agora tínhamos medidas de coação que se resumiam ao termo de identidade e residência, e não houve, tanto quanto nós sabemos, nenhuma alteração substantiva da matéria que consta do processo. Não houve nada de novo no processo. A única coisa que aconteceu de novo foi que o juiz Ivo Rosa ficou em exclusividade com o processo Operação Marquês, e este processo acabou por cair nas mãos do juiz muito conhecido na praça pública pelo super juiz, Carlos Alexandre, que, enfim, tomou conta do processo. E o Ministério Público, na sequência da mudança do juiz de instrução, promove umas novas medidas de coação que basicamente era a inibição do exercício de funções destas duas personalidades. E como infelizmente nós já, eu digo infelizmente porque é mesmo isso que eu sinto, já vamos sabendo que da dita mão pesada do juiz Carlos Alexandre, que normalmente tem muita pouca divergência, vamos dizer assim, vamos ser eufemistas, muito pouca divergência do Ministério Público, a verdade é que aplicou essas medidas de coação de proibição do exercício de funções, basicamente é a morte cívica destes 2 cidadãos. Nós sabemos que há prazos indicativos, e eles podem efetivamente recorrer, mas são mesmo isso, prazos indicativos. Então nós sabemos, temos experiência na sociedade portuguesa deste tipo de mega processos, os anos que eles demoram, Claro. que chegam a terminar o seu fim. Ainda agora temos o antigo Presidente e Primeiro-Ministro, o antigo Secretário-Geral do PS, o José Sócrates, ainda está... Não mais nesse mega processo, repara, que teve detido em 2014, nós ainda nem chegámos à fase de julgamento, já estamos em... E ele ainda não foi condenado, mas já foi condenado. Na praça pública, mais uma vez. Não, é isso que eu te estou a dizer aqui. Isto preocupa-me porquê? Porque, repara, vamos ter 2 pessoas impedidas de... E eu sempre me pronunciar sobre o processo, porque eu não o conheço, não vou estar aqui a cometer, digamos, o ato pouco avisado, estar a me pronunciar sobre um processo, sobre os factos, sobre as razões substantivas de um processo que eu não conheço. Agora, eu posso dizer que vejo com muita dificuldade, porque nós sabemos que a EDP é uma empresa 100% privada, infelizmente, mas ao dia de hoje é uma empresa 100% privada. E não sei se tu sabes, a maioria de nós telespectadores primeiros não saberão, é que a proibição do exercício de funções é uma medida, é uma condenação que só é possível a quem exerce funções públicas. Pois. Eu não consigo perceber como é que, do ponto de vista jurídico, exclusivamente jurídico, como é que o António Mexia e o Dr. Manso Neto se enquadram no exercício de funções públicas. Havia muita gente na praça pública a utilizar um argumento, que a EDP é uma concessionária de um serviço público, é a eletricidade, a energia. Mas a verdade é que isso não confere o estatuto de funcionário público a quem está numa empresa privada, independentemente dela ser concessionária de um serviço público. Nós sabemos que o direito penal não se coaduna com interpretações extensivas, com interpretações analógicas, com analogias, ou está tipificado, devidamente tipificado, ou então não pode ser aplicado. Mas vejo realmente com muita dificuldade, porque isto não deixa de ser a morte cívica destes 2 cidadãos, porque vão ficar impedidos durante anos a fio de exercer aquela que é a sua função. E depois eu olho com alguma preocupação, porquê? Porque temos um juiz, que é que eu estava a dizer com alguma ironia, mas é verdade, que é uma vedeta neste momento, um super juiz, alguém que tem imprensa, e que os antecedentes dele não são propriamente os melhores. Eu lembro, por exemplo, de Miguel Macedo, certeza que conheces, e do Dr. Germela Paulos, que é menos conhecido, mas que era o diretor de CEF à altura, que esteve inclusive em prisão preventiva e depois em prisão domiciliária, e que saiu há coisa de 15 dias, o acórdão do Tribunal da Relação, que veio confirmar a absolvição de ambos, e quem era o juiz que aplicou estas medidas de coação, mais uma vez o Carlos Alexandre. Isto para dizer que eu tenho alguma dificuldade em perceber estes super processos, uma figura de um só juiz que tem todos os processos de alta criminalidade de Portugal, vão sempre parar ao mesmo juiz, é uma concentração de poder que eu vejo com muita dificuldade. E, Paulo, até podemos assumir que se trata realmente de
de um homem à parte, alguém com umas capacidades intelectuais e um conhecimento jurídico muito acima da média, vamos acreditar que é mesmo assim. Mas a verdade é que é humanamente impossível, Paulo, alguém ter estes processos com esta complexidade, com este número de páginas, este número de testemunhas, este número de audições, que é preciso de audiências, que é preciso preparar, e termos alguém que seja humanamente capaz de dar resposta a todos estes processos, Paulo. Eu acho que está na altura de se repensar o funcionamento do TICOM, como é conhecido, Paulo, e eu acho que é bem da democracia, é bem da confiança no sistema judicial, é preciso mesmo olhar para esta situação com seriedade. Exato, e estar atentos, não é? A ver o Exatamente. desenvolvimento. Agora sim, bem, isto é um caso bem complicado, o BES, que eu acho que só este nome já... Não, Paulo, porque é importante. Nós tivemos a falência do BES, já data de 2014, temos entretanto uma comissão de inquérito muito mediática na Assembleia da República. Olha, no último programa falávamos precisamente da importância das comissões de inquérito e da sua manutenção. Acho que aqui é um bom exemplo de uma comissão de inquérito que funcionou muitíssimo bem. Porque repara, do que é hoje público consta da acusação, foi finalmente produzida a acusação neste processo do BES, reparamos que o prejuízo que ali é identificado é de 12 mil milhões de euros, muito próximo dos valores que se falava e que se apontavam naquela comissão de inquérito. Muitos dos crimes que ali estavam indiciados na comissão de inquérito constam também nesta acusação. E eu acho que este é um processo que todos os portugueses estarão muito atentos. Demorou muito tempo a chegar a esta fase da acusação. O que todos desejamos é que não seja mais um daqueles mega processos que agora acabamos de falar, que depois como este tem 25 arguídos, dezenas de imputações de crimes e depois chega ao fim e não conhecemos uma sentença durante anos a fio. É expectável que possamos que se cumpram com todos os deveres e garantias dos arguídos, mas que possamos ter uma resolução definitiva, porque isto é um processo demasiado importante e demasiado custoso para o nosso país e para a nossa população e para a confiança nas instituições. Tu vês lá coisas gravíssimas que vai-se conhecendo na imprensa, porque é verdade que a acusação é pública, mas estamos a falar de mais de 4 mil páginas, ainda não tive o mínimo de oportunidade de conseguir analisá-las, mas há coisas que vão sendo filtradas na imprensa e falam-se lá de coisas tão gravosas para a nossa vida, até partidária também, para o nosso sistema democrático, como por exemplo que era usado uma espécie de um saco azul para financiar a campanha de um ex-presidente da República, o Dr. Cavaco Silva, com dinheiro do BES, e de facto acho que é importantíssimo para a nossa democracia que se apure tudo até às últimas consequências neste processo. Era apenas esta nota que eu queria dar sobre o BES e acompanharemos os desenvolvimentos com interesse. Ora bem, e depois agora vamos passar aqui outra nota que também é importante, que é sobre a Universidade Nova. Portanto, sim. Não, a Nova SBE. Exatamente, é a Nova School of Business and Economics. Eu até fazer uma declaração de interesse. Eu estudei lá há pouco tempo e tenho a melhor das experiências da universidade, a nível das instalações, aos professores. Fiquei muitíssimo bem impressionado com a qualidade do ensino, de excelência. Nada a dizer. Ora, é verdade que acompanhei com alguma preocupação aquilo que veio à praça pública nos últimos dias. Nós tínhamos uma professora reputada, a doutora Susana Peralta, a professora doutora Susana Peralta, que assinava artigos de opinião e tinha uma opinião, digamos assim, um bocadinho mais à esquerda, e em que fazia algumas considerações sobre alguns dos mecenas da Nova. Se calhar é melhor fazer esta introdução para que as pessoas percebam. A Nova tem um campus reputadíssimo em Carcavelos, muito conhecido, mas foi financiado em grande parte por mecenas, por empresas, por cidadãos particulares com muito dinheiro, inclusive dão nome a alguns dos edifícios do campus. Ela não deixa de ser uma faculdade pública, mas as suas infraestruturas em grande parte foram constituídas com parcerias privadas. Que não é uma coisa sem tradição. Vamos para ir aos Estados Unidos para ver que isto é uma prática que não é incomum, digamos assim. Agora vamos para a parte que pode ser menos comum. Esta doutora Susana Peralta assinava os artigos de opinião e em alguns daqueles artigos de opinião fazia algumas críticas a alguns desses mecenas, nomeadamente a EDP e o Novo Banco. E foi público que uma espécie de conselho de sábios da Nova SBE tinha reunido de urgência ou de emergência e tinha impedido a doutora Susana Peralta e todos os outros professores da universidade, mas aquilo era dirigido a ela, porque não havia mais nenhuma polémica, de assinarem com o nome da professora da instituição. Bom, eu vejo isso desde logo com alguma dificuldade e vou-te dizer porquê. Porque no passado era conhecido e consabido que vários professores daquela universidade participaram até em campanhas. Houve um em particular, o professor Dr. Miguel Ferreira, que participou numa campanha do Banco BPI, e identificado devidamente como professor da Nova. Eu nunca vi ninguém preocupado, nenhum tipo de juízo de censura, por teres um professor da Nova associado a uma instituição bancária. Nunca vi esse tipo de preocupação. Aconteceu também no passado, por exemplo, da EDP, pedir à Nova a realização de um estudo, que é uma coisa normal, uma empresa pedir a uma universidade a realização de um estudo. Mas a Nova é também mecenas da universidade, o que pode colocar um bocadinho em causa, até para a defesa da própria instituição, dos próprios autores de estudo, pode colocar um bocadinho em causa a independência. Claro. Que é desde logo um estudo encomendado, isso é sempre assim, mas depois há uma universidade, a encomenda feita à universidade é de um mecenas da própria universidade, um investidor, se assim quiseres, claro. O stakeholder, que é até o nome que eles usam da própria universidade. E a verdade é que nunca tinha havido sequer essa preocupação da criação de uma espécie de uma comissão independente que fiscalizasse
assegurasse essa, digamos, essa transparência entre uma faculdade, uma universidade pública e a relação que ela tem com o mundo privado, com o mundo empresarial. Felizmente, parece que essa deliberação, que nunca chegou a ser também propriamente oficial, mas teve na imprensa, foi revogada, digamos assim, as pessoas continuarão a assinar como bem entenderem, e foi ainda notícia que foi criada uma comissão independente, precisamente, para aferir destas eventuais incompatibilidades entre aquilo que é uma universidade pública, aquilo que é a missão de uma universidade pública, porque, repara, Paulo, numa universidade pública o que é expectável é que haja pluralidade de pensamento. Pode haver pensamento económico mais à direita, pensamento económico mais à esquerda, o pensamento económico não deixa de ter também uma conotação política e partidária, e é normal que assim seja, porque os economistas também têm, muitas vezes, orientações políticas, não é nada normal. O que eu já não veria com bons olhos, ainda bem que isto vai ser revisto, era que houvesse uma espécie de uma cultura unívoca, digamos assim, de pensamento numa universidade que é pública. Se fosse uma privada já perceberia mal, mas numa pública acho que é absolutamente inaceitável. Ainda bem que em bom tempo corrigiram, porque realmente a Nova, é preciso dizer, é uma universidade de excelência, com padrões altamente elevados, e que esperamos que possa continuar a ser essa referência. Eu sou suspeito, porque foi lá que eu me formei, por muito isso. Bem, muito bem, muito bem. Por isso eu gosto muito e compreendo aquilo que estás a dizer, porque é realmente uma universidade que até nem nunca teve assim. Não, é por isso que eu estou a dizer, Paulo. Muito exigente. Muito exigente, exatamente. É o que eu estou a dizer, é precisamente para não se comprometer o excelente nome que a Universidade criou, que é mérito de todos que lá trabalham, não se deixar conspurcar, digamos assim, por fenómenos menos positivos, dar uma espécie de imagem de que foi capturada, que não é o caso, mas poder-se criar na opinião pública a imagem de que foi capturada por interesses privados, que seria péssimo para uma universidade pública de referência do nosso país. Muito bem. Agora isto, a gente vai pôr aqui, ou melhor, este tema que trazes, que é os festejos adeptos do Futebol Clube Porto, mas podíamos ter posto o Futebol Clube Porto, como podia pôr outro clube qualquer, não está aqui em causa, e desde já os meus parabéns ao Futebol Clube Porto pelo título que conquistou, mas realmente o que se viu nas imagens não foi muito bom. Não, Paulo, exatamente isso. A primeira coisa que eu queria fazer é exatamente isso, endereçar as minhas felicitações a todos os adeptos do Futebol Clube Porto, em especial aos meus amigos, são muitos. Eu sou do Norte, naturalmente tenho a esmagadora maioria dos meus amigos são adeptos do Porto, e não é minimamente isso que está em causa. O Porto foi campeão com todo o mérito, recuperou uma diferença de 7 pontos dentro de campo, ganhou e tem todo o mérito quanto a isso. Não é minimamente isso que está em discussão. Aquilo que eu vou dizer a seguir diluía, fosse o Benfica, os adeptos do Benfica ontem, fosse adeptos do Sporting, do Boa Vista, do Braga, enfim, fossem do clube fossem. A verdade é que nós ainda ontem ou esta semana tivemos o Primeiro-Ministro na televisão a dizer, de uma forma franca e honesta, que Portugal não tem condições para um segundo confinamento. O país não aguenta, Paulo. Tivemos também o Presidente da República a dizer que nós ainda nem sequer combatemos a primeira vaga, já quem fala em numa segunda vaga. E a verdade é que eu acho que por muitas medidas que a Autoridade Nacional, a Direção-Geral de Saúde e o próprio Governo tomem, adoptem, se não tivermos a colaboração da população, é impossível nós vencermos esta pandemia. Nós temos tido sucesso no combate ao fenómeno epidemiológico Covid-19 muito por culpa da nossa população, que durante o confinamento foi, antes até de serem aplicadas as medidas, antes sequer de entrarmos em estado de emergência, fomos os primeiros a confinar, fomos responsáveis, fomos considerados um exemplo cívico em todo o mundo. E o que se assistiu ontem, já tenho alguma dificuldade em compreender, que era dezenas, para não dizer centenas e até milhares de pessoas em algumas regiões aqui do norte do país, na rua, a não utilizarem máscaras, a não respeitarem o distanciamento social. Eu percebo que o futebol é um desporto de paixão, de emoção, e que às vezes é pouco racional. Mas nós não podemos colocar a alegria e a satisfação do nosso clube ganhar um título nacional acima da nossa saúde, da saúde dos nossos vizinhos, da saúde dos nossos amigos, da saúde dos nossos familiares. E acho que ontem fomos um bocadinho, se calhar, irresponsáveis, Paulo. Mesmo, não é? Porque isto põe em causa como é lógico, a saúde pública e eles até podiam festejar, mas com as máscaras. Como é lógico, e houve gente, atenção, eu não quero também generalizar, eu também tive vários colegas e amigos esportistas e pessoas, cidadãos que vi só na televisão, que festejaram dentro dos carros, festejaram com as respectivas famílias, de uma forma responsável. Era a expectativa que eu tinha. Repara, eu acho lá que esteja enganado, mas nós corremos o risco, daqui a 15 dias, 20 dias, que é o tempo de incubação da doença, podemos ter um foco de Covid aqui na região norte, que felizmente tem sido uma região que tem estado mais ou menos, não vou dizer imune, porque temos tido os casos, mas em que o combate ao fenómeno epidemiológico tem sido mais assertivo e tem resultado melhor. E a verdade é que por um motivo, eu não quero dizer fútil, porque o futebol e a paixão futebolística é muito respeitável, principalmente num país como o nosso tem uma grande paixão pelo futebol, mas não era necessário, Paulo. Não estamos a falar de ir ver um familiar ou um hospital, não estamos a falar de um evento inadiável, não estamos a falar de um festejo desportivo. E parece-me que nós poderíamos ter sido muito mais responsáveis ontem, e algumas daquelas imagens eu efetivamente gostaria de não as ter visto, Paulo. E eu estou plenamente de acordo. Quase a chegar ao fim, mas temos o sobe e desce. Esta semana quem sobe? Não, a subir coloquei o Dr. Gonçalo Rocha, Presidente da Câmara Municipal de
Castelo Paiva, por quem eu sei que tu notas uma especial simpatia. Gosto muito Porque acho que é justo, Paulo. Acho que se calhar de todos os autarcas da região é aquele que tem passado por momentos mais difíceis e acho que é de louvar e acho que é merecido destacar a sua resiliência, a sua capacidade combativa. Porque repara, Paulo, o Dr. Gonçalo Rocha herdou uma Câmara altamente endividada, com uma dívida para a realidade de Castelo de Paiva, do município de Castelo de Paiva, uma dívida gigantesca. E ele, de forma paulatina, combateu essa herança pesada e hoje em dia a Câmara começa a apresentar umas contas, enfim, na ordem, no dia, e ele vai deixar muito melhor a Câmara Municipal no fim de semana. E deixa-me só dizer uma coisa, mesmo nesta altura de Covid, e isso foi uma conversa que eu tive com ele, que ele me confidenciou, que até o secretário de Estado dizia que Castelo de Paiva era que estava a ir um bocado contra a corrente, estava a criar mais postos de trabalho. Exatamente. E com isto... Exatamente. Não, Paulo, exatamente isso que eu queria dizer, e a primeira dificuldade com a qual ele se confrontou foi no momento da eleição dele. Uma Câmara altamente endividada, que não sabemos as restrições que depois coloca na obra, mas a população reconheceu sempre todo o trabalho dele, foi sucessivamente reeleito e sairá por limitação de mandatos, por imposição legal e não pela vontade do povo paivense, que sempre o reconheceu. Depois, em 2017, tu terás certamente recordado, eu lembro-me até na altura cobrir isto, os incêndios que infelizmente afetaram muitíssimo Castelo de Paiva. Mais uma vez uma dificuldade imensa e mais uma vez a população de Castelo de Paiva e o seu Presidente de Câmara. Eu tive uma reportagem, Paulo, em Castelo de Paiva de um senhor imigrante que teve 40 anos fora para construir a casa que teve e eu não consegui acabar porque tive que abraçar o homem porque realmente isso, imagens muito complicadas. Não, é uma região, eu já nem quero recuar mais no tempo para falarmos da Pontinho de Ribeiro, da queda, enfim, é uma região e um concelho em particular que infelizmente tem passado realmente por momentos muito difíceis. E eu acho que Castelo Paiva tem a sorte e a felicidade de ter à frente do seu município uma pessoa com a capacidade de combate. Eu acho que é a mesma palavra, mesmo essa resiliência, combativo, inovador, e conseguiu logo apenas uma pessoa que ganhou também magistério de influência no Governo da República, porque se tu reparares, logo no dia a seguir ao incêndio que afetou ontem a zona industrial de Castelo de Paiva, que colocou em causa cerca de 400 ou 500 postos de trabalho. É uma porcentagem muito significativa da população ativa de Castelo de Paiva, mas logo no dia a seguir, primeiro o Gonçalo Rocha, logo no dia, esteve no terreno e bem, a dar todo o apoio aos empresários e a garantir que as medidas iriam ser tomadas. E no dia a seguir tinha 2 secretários de Estado do Governo da República, o deputado Hugo Oliveira também, preocupados com a situação, a darem a sua solidariedade ao povo de Castelo de Paiva e a garantirem aos empresários e aos trabalhadores e às suas famílias que o Governo da República também está muito atento e muito sensibilizado para a situação de Castelo de Paiva e por isso não queria colocar realmente neste momento de dificuldade reconhecer aquilo que tem sido todo o trabalho do Dr. Gonçalo Rocha e enfim, deixar também a minha solidariedade e a minha certeza que com ele à frente dos destinos de Castelo de Paiva isto é uma situação que vai ser ultrapassada. Infelizmente vai ter só mais um ano, pois o limite de mandatos terá são as regras de sair, jogo. mas é realmente uma pessoa muito especial e que eu concordo, claro, contigo, porque tenho muito apreço e muito respeito por esse senhor, que é o Dr. Gonçalo Rocha. Quem é que deixa? Paulo João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e vou dizer porque também já teve no novo canal. Não sabia isso, por acaso não sabia. E recordo que foi uma entrevista muito original. Muito bem. Não, vou colocá-la de por uma razão muito simples. Lembro-me de discutirmos aqui no Virar à Esquerda o perigo de se legislar ad hominem. Na altura, na legislação que se tentou aprovar para impedir o Mário Centeno, o Dr. Mário Centeno, de ir para o Banco de Portugal. E a verdade é que havia quem tentasse maquilhar, dizer que não é uma legislação especificamente para o Dr. Mário Centeno, é para todos os cargos. Mas a verdade é que o João Coutrinho, não satisfeito com a tramitação dos trabalhos na Assembleia da República e com a iminente nomeação, que aliás, parabenizar, porque é hoje oficial a designação do Dr. Mário Centeno para o Banco de Portugal, foi aprovado em Conselho de Ministros, é já, a altura que nós estamos aqui a falar, é já oficial a sua designação e desejar-lhe votos do excelente trabalho, que possa ser tão bom como ele fez no Governo da República, que nos enche satisfação a todos. Mas dizer que não satisfeito com as regras democráticas, Paulo tentou, através dos tribunais, de uma forma, eu diria, quase caricata, com base em direito a constituir, impedir a nomeação do Dr. Mário Centeno com uma providência cautelar. Repara, dizia ele, nós temos um processo na Assembleia da República a correr que quer impedir a nomeação do Dr. Mário Centeno, ou seja, assume que é uma lei feita para um homem em particular, quando todos nós sabemos que as regras da nossa democracia, as regras constitucionais básicas, dizem que a lei tem que ser geral e abstrata, Paulo, não é para o caso concreto, nem muito menos para uma pessoa em concreto. É para geral. Assumiu isso. E depois, de uma forma, eu tenho alguma dificuldade em compreender, não vou dizer isto, porque não vou comentar um caso concreto, nem o trabalho de outros colegas, mas pronto, mas do ponto de vista jurídico eu posso dizer que até chega a ser quase embaraçoso ou intentar uma peça jurídica com base em direito a constituir, a legislação que ainda não existe. Obviamente foi rejeitada, é por isso que eu coloco a descer, foi esta semana, rejeitada pelo Tribunal, obviamente a providência cautelar nem sequer foi analisada, ainda bem que assim o foi, e aconselho o Dr. João Coutrinho de Figueiredo a ter uma melhor compreensão daquelas são as nossas regras democráticas, da vida parlamentar e do respeito pelas instituições e não fazer quase usar os tribunais para fazer números políticos nem números para a praça pública. Paulo.
Paulo, eu gostava só de tocar num assunto. Sabes que eu dei uma entrevista esta semana onde te aviso e faço esse elogio. E realmente aqui em direto que nós realmente construímos aqui uma amizade e obviamente que não sou ninguém para te nomear como um candidato à presidência da Câmara Municipal de Penafiel, apesar de reconhecer valores e reconheço e é aquilo que eu digo a nível pessoal, tudo a nível pessoal, não foi, até nem foi como diretor do canal nem como jornalista, mas foi como diretor pessoal e afirmo porque a política precisa de novos atores. A política perguntava isso, essa pergunta tinha o facto quando o Miguel, o jornalista, me pergunta da questão da regionalização e que eu digo que vou acreditar numa nova. Que sou a favor, eu sou a favor pessoalmente da regionalização, claro que um modelo atual e que seja consistente nestes tempos, e onde falo em políticos novos e onde tu és uma cara. Espero que isso não tenha dado qualquer problema, porque é realmente a minha opinião pessoal, é uma amizade que se construiu entre nós dois, reconheço-te qualidades, obviamente que tu estás a começar a tua carreira política, mas não é nada descabido. Portanto, isso fica aqui a nota para não pensar em que nós... Não, Paulo, apenas obviamente a tua opinião pessoal, tens direito a ela, eu agradeço a simpatia e já agora o reconhecimento que me fazes. Ora, a nossa relação pessoal é uma coisa, a nossa relação naturalmente, melhor, as minhas obrigações políticas é naturalmente outra coisa. O PS tem órgãos próprios, no tempo próprio decidirá quem é que são as pessoas que estão em melhores condições. Eu, neste momento, como tu sabes, até num projeto nacional, trabalho num gabinete do Governo da República, não é algo que esteja no meu horizonte, mas... Nem nunca foi, tu nem nunca foi, isso, nem nunca foi, não era exatamente. nenhuma pretensão. Mas não deixo, pronto, de agradecer a tua simpatia claro e já agora que... felicitar-te pela entrevista e pelas coisas que lá disseste, que mostram um conhecimento da região e mais uma vez a divulgação do trabalho que tu e a tua equipa têm feito aqui no nosso canal, que é um trabalho de excelência e que merece ser valorizado. Só tenho pena, se um dia pensarem em ti e se concordarem e no dia em que sejas candidato vamos ter que parar durante algum tempo os programas que nós não fazemos com candidatos. Mas é a única coisa que poderei ter pena. Do resto, desejo-te as maiores venturas e que o teu partido comece a olhar para ti de uma forma diferente, porque há qualidade. Mais uma vez, só tenho que te agradecer, mas mais uma vez vou-te dizer, é preciso o partido tem órgãos próprios, estamos ainda a mais de um ano e meio das eleições, eu não sou candidato a nada, deixar isto bem claro para que ninguém tenha nenhuma interpretação dúvida. Nem nunca tu passou pela cabeça isso, aliás isso foi sempre eu que lancei para fora e não é algo que esteja nos meus horizontes. O PS, no tempo próprio, apresentará certamente uma candidatura credível, capaz de disputar a Câmara já em 2021 e de fazer valer os nossos ideais, os nossos valores e as nossas ideias nessa disputa eleitoral, que é aquilo que nós ambicionamos. Exatamente. Paulo, hoje as eleições na altura que estamos a gravar, ainda não é, ou melhor, quando estamos a gravar este programa, estamos à distância, mas hoje é as eleições do partido do PS Porto. Portanto, no fundo foi uma campanha, independentemente às vezes, é sempre um bocadinho, claro. mas foi uma campanha... Não, é uma campanha de dois camaradas, Paulo, estamos a falar de uma campanha de quadros do PS, excelência do PS, um é Presidente de Câmara, outro é Presidente da Federação, Eurodeputado, nós não temos aqui nenhuma divergência ideológica profunda. Bem pelo contrário, tu até reconheces... Reconheço, a gente sabe que eu fui um apoiante nesta campanha do Dr. Manuel Pizarro, porque reconheci o trabalho que ele tinha feito à frente da Federação, reconheci a relação especial que ele tinha com Penafiel e o trabalho que ele fez no Distrito, um trabalho de vitórias, mas não deixo de valorizar, obviamente, também o trabalho que o José Manuel Ribeiro fez no Conselho de Valongo, acho que é um excelente Presidente de Câmara, um exemplo de um autarca socialista. E um dia poderá ser... Quem sabe, o que eu quero salientar é a grande mobilização dos militantes no Conselho. Independentemente de tudo, é a prova que o PS Porto tem vitalidade, tem força, força, tem pessoas com ideias, com propostas, e a democracia é assim. Quando as pessoas ambicionam o mesmo lugar e têm visões diferentes para um projeto diferente, é de salutar até, Paulo. Essas visões irem a disputa e os militantes decidem quem é a melhor alternativa. Deve ser assim, não é? Eu sou testemunha que tu sempre tiveste uma... Apesar de reconheceres as capacidades, as qualidades, e que apoias o Manuel Pizarro, mas sempre foste uma pessoa tranquila, sempre foste... Acho que é assim que tem que ser. Uma pessoa, quem ganhar, ok. Se ganhasse o José Manuel Ribeiro ou se ganhar o José Manuel Ribeiro, está tudo bem. Assim, para mim não era indiferente, obviamente. A partir do momento em que apoio alguém, obviamente tenho uma... Mas não é por aí que... Não, e mais uma vez, não estamos aqui a falar de simpatias pessoais, estamos aqui a falar do trabalho, de dedicação, de visão, de projetos.
E nós, conhecendo os projetos, tomámos uma opção. O que eu quero dizer é que nunca está aqui em causa qualquer tipo de antipatia, de divergência. São eleições entre camaradas, claro. E acho que no fim do dia o PS sai reforçado desta eleição, que é o que interessa. Saímos com mais capacidade para lutar pelo aquilo que são os ideais socialistas no Distrito do Porto. E, enfim, os militantes não sabemos o resultado. Os militantes serão soberanos quando foram às urnas, e na decisão que tiverem tomado será certamente a melhor decisão para o Distrito do Porto. E terça-feira temos uma entrevista com o Dr. Manuel Pizarro, que acedeu e aceitou o convite do novo canal. O meu desejo, posso exprimir, é que seja enquanto Presidente de Federação, que na terça-feira seja aqui sentado enquanto Presidente de Federação contigo. Paulo, é o meu desejo. Eu fui tão chato que ele teve que ceder. Paulo, obrigado. Voltamos para a semana com mais um Virar à Esquerda. Já sabe, pode ver e rever os nossos programas em novumcanal.pt. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.